Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Nossa aula da escola dominical de hoje vai continuar aquela série que estamos estudando, o sentido da vida. E vamos tratar sobre uma matéria bastante interessante sobre a questão do trabalho, em busca do trabalho prazeroso. E o nosso texto básico está em Eclesiastes, no capítulo de número 2, nos versos 18 a 26. A vida tem uma razão de ser. Qual o sentido da vida? Eclesiastes busca dar uma resposta à pergunta: que proveito tem as pessoas no trabalho e na busca da sabedoria? O trabalho e a sabedoria constituem os dois temas principais desse livro, e as palavras usadas como vantagem, proveito, melhor e tantas outras ocorrem inúmeras vezes. Outra palavra muito importante é a palavra vaidade, que ocorre também inúmeras vezes no livro e transmite a ideia de vazio, de inutilidade, de uma bolha de sabão que se enche, é tão bonita, mas logo então estoura. O texto de hoje é uma segunda reflexão sobre esse capítulo 2 e trata das observações do pregador, do correlete, aquele que é o dirigente da Assembleia, a respeito do que ocorre debaixo ali do sol. Após refletir sobre a busca do prazer, dos versos 1 a 17, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele nos convida a refletir sobre a busca do trabalho prazeroso. Novamente, ele reconhece aqui no verso 26, na última parte, que isto é vaidade e correr atrás do vento. Já pensou correr atrás do vento? Que coisa diferente e esquisita, não é? Você já fez isso, correr atrás do vento? Ele acrescenta ainda algo novo aqui no verso 21. Ele diz também: isto é vaidade e grande mal. Além de correr atrás do vento, isto é vaidade e um grande mal. Isso revela que a sua profunda ambição de acumular grandes riquezas não levou o escritor a lugar algum, ou então a mensagem baseada na vida de Salomão que queria transmitir àqueles que voltavam do cativeiro babilônico. E ele vai então retomar a questão do esforço humano, os versos de 1 a de capítulo 1, 13 a 15, e vai considerar como um desgosto, dores ou cansaço, como diz o verso 23, a questão do trabalho. Veja que trabalho é tido por muitos como mais uma obrigação ou uma carga do que um prazer. No entanto, a despeito daqueles que não têm prazer no trabalho, nós registramos que ele é uma necessidade para o suprimento da própria vida. No verso 24 desse capítulo 2, o pregador, o correlete, ele viu que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze ou se alegre no bem do seu trabalho. Ora, desfrutar dos privilégios depende da contribuição que cada pessoa tem, quer ela goste ou não, como Paulo exorta aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Um escritor chamado Matthew Henry, no seu comentário, ele diz que nós devemos desfrutar do que é bom em nosso trabalho e devemos usar as coisas
que nos façam diligentes e alegres nos negócios mundanos. E ele diz: isto é dádiva de Deus. As riquezas são bênçãos ou maldições para o homem, conforme ele tenha ou não um bom coração para o uso delas. Então, o que Matthew Henry nos diz é que você pode ser uma pessoa rica, mas depende como o seu coração vai usar esta riqueza. Veja que a felicidade dos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso, estava vinculado ao trabalho que eles faziam lá. Você sabia que eles trabalhavam lá no paraíso antes da queda do capítulo 3? Veja lá no capítulo 2, verso 15 de Gênesis. O texto diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas mesmo depois da queda, o trabalho se daria com suor e com fadigas. Lá no capítulo 3, no verso 19 desse mesmo livro, o escritor sagrado nos diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Por isso, o privilégio de trabalhar é uma bênção que vem das mãos do Senhor. Veja que no verso 24 desse capítulo 2 de Eclesiastes, o escritor nos diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então o trabalho é algo divino, é algo que vem da mão de Deus. E é possível que o pregador aqui não esteja falando de uma experiência pessoal, mas tratando, quem sabe, os dramas do ser humano de uma forma geral em relação ao trabalho que ele executa e como ele avalia o seu ganho e como ele então vai gastar os recursos desse trabalho. Esse texto é sem dúvida um tratamento das pessoas que trabalham e ao final se sentem muitas vezes humilhadas ou desprezadas porque percebem que o seu trabalho foi em vão. E a frustração é um sentimento que aparece em algumas pessoas e parece que, como o escritor de Eclesiastes, o pregador, o correlete, que tudo foi em vão, ou tudo vazio, ou tudo, como ele diz, vaidade, ou correr atrás do vento. É preciso que nós vejamos nessa lição como resgatar a visão prazerosa do trabalho como algo que traz sentido para a vida e é dedicado para a glória de Deus. Mas a pergunta que fica: como buscar um trabalho que seja prazeroso? Nós sempre dividimos a lição em 2 ou 3 ou 4 ou 5 lições, ou até mais, dependendo do texto. É o texto que vai nos dar essas lições, na verdade, diante da perícope ou do pedaço do texto que nós usamos, mas a pergunta que fica: como nós, então, vamos buscar um trabalho prazeroso? Como sair em busca de um trabalho prazeroso? Tem pessoas que estão procurando um trabalho, outros que estão procurando uma recolocação melhor, outras estão desempregadas, estão procurando uma recolocação no trabalho que estão habilitadas, mas como buscar um trabalho prazeroso? Talvez esse tema seja de grande importância para todos aqueles que de uma forma ou outra trabalham. A primeira lição que nós tiramos é que nós devemos partir de uma visão que seja não egoísta, mas uma visão altruísta do trabalho. Nos versos 18 a 21 desse capítulo 2 de Eclesiastes, a palavra de Deus nos diz, inspirada pelo Espírito Santo: também aborreci todo o meu trabalho,
com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei de todo o coração, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que se me afatigaria debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção para quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Veja que o pregador tem um sentimento aqui extremamente negativo. Ele está aborrecido e considera a sua obra bem penosa, como diz ali o verso 27, verso 17, aliás, do capítulo 2. Ele está afatigado, diz o verso 18, ele está desesperado, diz o verso 20, ele está dolorido e desgostoso, diz o verso 23. Ele assemelha-se ao trabalhador que muito trabalhou durante a sua vida e no final da sua vida, quem sabe já aposentado, ele sente um grande vazio da vida depois de ter trabalhado e ainda ele se vê despojado por aquilo que ele trabalhou e ainda vai deixar tudo aquilo por aquilo que ele trabalhou por alguém que não trabalhou por aquilo. Então, o que fica muito claro é que a palavra de Deus, através deste pregador ou desse dirigente da Assembleia, em que ele vai aqui denunciar o egoísmo que está no profundo de cada coração. É alguém que acumula para si mesmo sem saber como repartir para o próximo e alguém que não é rico para com Deus. Tipifica alguém que não é altruísta, ao contrário, é egoísta, alguém que trabalha por obrigação, apenas por egoísmo, alguém que não tem um alvo bom especificamente, mas ele trabalha para si mesmo. Aquele que não é rico para com o nosso Deus. Então a primeira coisa que nós olhamos é que se alguém quer buscar um trabalho prazeroso, se estamos em busca de um trabalho prazeroso, temos que ter uma visão altruísta do trabalho, olhar o trabalho partindo de nós, usando para as pessoas que estão à nossa volta, para um benefício da família, para um benefício das pessoas que estão à nossa volta necessitadas, para um objetivo missionário, quem sabe, ou um objetivo que vise a atendimento das necessidades do ser humano. Então a visão altruísta é algo que se prescinde de alguém que de fato quer buscar um trabalho prazeroso. A segunda coisa, além dessa visão altruísta, é quando nós desenvolvemos a vida que vai desfrutar do resultado desse trabalho. O verso 22 e 23 nos dizem: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Veja que no Velho Testamento uma das maldições do povo de Deus é quando o povo de Deus viesse um dia a ser escravo. Isso aconteceu lá no Egito, quando o povo de Deus ainda não tinha ido para a terra de Canaã, e aconteceu duas vezes depois, não só pelos egípcios, mas pelos assírios em 722 e também pelos babilônios em 586 a.C. Então veja que o povo de Deus foi advertido lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 36. Olha o que Deus falou
sobre o povo de Deus. Primeiro ele falou das maldições, depois ele falou, então, falou primeiro das bênçãos do povo de Deus, aliás, e depois falou das maldições. Deuteronômio 28:36 diz: o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído a ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ali servirás, ou o termo primeiro diz, ali você vai ser escravo a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. E quando o povo desobedeceu a Deus, assim aconteceu. Em vez de servos do Altíssimo, foram escravos dos ídolos dos homens. Então, uma das maldições do povo de Deus é ser escravo, escravo do pecado, escravo das coisas materiais. Ele não tem o dinheiro tem. O dinheiro é o bom servo, não é? Mas é um péssimo patrão, como diz o reverendo Hernandes. Então é importante nós percebermos que nós não podemos cair nessa cilada de tornar a riqueza, o fruto do trabalho, não algo que traga prazer ou um resultado prazeroso ou resultado que dignifique o homem, mas alguma coisa que realmente vai nos tornar escravos. Então eu preciso perceber que quando algo se torna idolátrico ou se torna escravizador, é algo bastante perigoso, não só para a natureza humana, mas como o nosso destino nesse mundo e o destino final eterno. Nem todos admitem uma vida prazerosa, ao contrário também. Pessoas que trabalham, mas não se dão a um momento de lazer, se orgulham de dizer que nunca tiraram férias na vida. Será que isso é importante? Tirar férias? Sem dúvida. Há tempo de trabalhar e há tempo de termos um momento de lazer. Nós vamos ver isso depois no capítulo 3 de Eclesiastes, do verso 1 em diante. Mas muitos concebem que não é possível alcançar uma vida prazerosa. Algumas pessoas baseiam a sua vida em princípios morais tão rígidos que não são princípios redentores, visam tirar as pessoas da situação pecaminosa que estão, ajudando aos pobres, ajudando os familiares, pagando uma universidade para alguém, fazendo bem àquelas pessoas que estão à volta. Então não são atitudes redentoras e nem prazerosas. E é por isso que temos tantas pessoas estressadas, pessoas doentes e muitas delas religiosas que abarrotam os consultórios que são médicos. Na verdade, algumas têm doenças mesmo, mas algumas pessoas estão doentes por causa de não abraçarem uma vida abundante e prazerosa no Senhor Jesus. Muita gente não consegue celebrar a vida e nem curtir prazerosamente o fruto do trabalho das suas próprias mãos. Nosso Senhor propôs uma vida prazerosa. Jesus diz lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E olha o que ele diz assim, e achareis descanso para a vossa alma. E ele termina dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em João 10:10, nosso Senhor disse, lá no finalzinho desse versículo 10, ele diz, ele é o bom pastor, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e aquele que é o mercenário não vai fazer isso. Ele diz assim no finalzinho desse verso 10 de João, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O trabalho
prazeroso, ele completa a vida abundante. É diferente da filosofia hedonista que só busca o prazer e a filosofia materialista tão combatida pela palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 22, no verso 13, ele diz: porém, é só gozo e alegria que se vêm. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse é o disco da filosofia hedonista. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ou comamos e bebamos, que amanhã tem mais. As pessoas estão atrás dessa coisa, mas elas nunca usufruem muitas vezes do fruto do seu próprio trabalho. A vida feliz e prazerosa, meus queridos, tem que começar já, aqui, agora. Você não pode desprezar essa vida que Deus está dando para você. Nós devemos usar esta vida antes que aquilo que o escritor, o Correlete, o pregador diz aqui no capítulo 12, antes que venham os maus dias e eu venha dizer, neles não tenho prazer. Nós devemos ter um equilíbrio possível entre o trabalho prazeroso e curtir o fruto do trabalho com moderação. Veja que nós podemos buscar o trabalho prazeroso, sendo altruístas e também gozando do fruto do trabalho. Mas disso nada adiantaria se nós buscássemos o trabalho desta forma. Nós temos uma busca perfeita de um trabalho prazeroso quando nós honramos a Deus com o trabalho. Aqui no capítulo 2, versos 24 a 26, o escritor bíblico nos diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze ou seja alegre do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e ele amontoe, para que? A fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Finalmente ele vai terminar mostrando que essa busca do trabalho prazeroso, ela deve glorificar a Deus, deve honrar a Deus. O trabalho prazeroso deve honrar a Deus, deve glorificar a Deus. Veja que Davi deixou a glória da construção do templo para Salomão. Davi era um homem que tinha feito muitas guerras, as suas mãos estavam cheias de sangue, e ele entendeu que Salomão, seu filho, seria aquele encarregado por ele e por Deus para então realizar essa obra. Ele é ungido rei, e logo depois Davi então vem a morrer. Mas olha o que diz Deuteronômio, aliás, o texto da palavra de Deus aqui, não é? De Crônicas, 1 Crônicas 29 e 22. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Né? Veja que depois de fazerem sacrifícios, estarem cultuando a Deus, eles então se deleitaram com tudo aquilo que Deus havia feito. Davi já estava velho, Salomão já estava iniciando, já iria começar o seu ministério como rei, e veja que agora eles comem, eles bebem diante do Senhor com grande regozijo, né? Há uma alegria de Davi de perceber o seu filho vai ser rei e o templo já está com a sua planta e será então construído. O trabalho prazeroso deve ser dedicado à glória do Senhor. O povo que volta do cativeiro no tempo de Neemias é exortado por Neemias a se alegrar no Senhor. É um texto muito, muito conhecido, quando o povo se entristece pela exortação
da palavra de Deus que foi lida desde a manhã até o final da tarde. E o povo então estava chorando, triste, e agora Neemias diz, disse-lhes mais, ide comeis carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Veja que o trabalho é altruísta, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria, ela vem do Senhor. Olha que importante você perceber isso. O povo é exortado a se alegrar no Senhor. Nosso Senhor, ele buscava a redenção humana, e a Bíblia registra lá em Mateus 11, 18 a 19, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio, pois, o Filho do Homem, Jesus, não é? Que come e bebem, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas olha o que a palavra de Deus diz, e próprio Jesus, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Paulo exorta que façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, de 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Como nós aplicamos esta lição da palavra do Senhor? Esta aula da escola dominical, certamente ela está combatendo o espírito financista deste tempo pós-moderno. Trabalhar, armazenar, capitalizar por mera ganância ou egoísmo. Há pessoas abastadas, avarentas, num ambiente muitas vezes de miséria. Será que um cristão pode ser uma pessoa abastada? Sem dúvida, mas será que ele não é chamado por Deus a dividir um pouco daquilo que Deus lhe tem dado? Sem dúvida. A Bíblia recomenda o trabalho dedicado a fim de recorrer aos necessitados. Atos 20, 35 nos diz, Lucas, que é o escritor, ele diz, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que o seu trabalho? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse é o ensino do Evangelho. Lucas 6, de 32 a 36, Nosso Senhor também nos diz, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Jesus diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus termina dizendo, sejam ou sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Veja como é oportuna a exortação de Paulo aos ricos desse presente tempo. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, Paulo então diz, exorta
ele fala ao jovem pastor Timóteo. Timóteo exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Que pratiquem o bem, ele fala aos ricos, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, que não acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, em resumo, façamos o nosso trabalho de uma maneira criativa, agradável, prazerosa e que glorifique a Deus. Algumas perguntas para nós discutirmos num tempo oportuno. Que recursos o cristão deve utilizar para manter-se fiel a Deus em meio a uma sociedade em que prevalece o estilo de vida hedonista? Como é que nós vamos nos manter fiéis diante de uma sociedade que mantém um espírito hedonista de vida? Ser crente em Jesus é incompatível com uma vida prazerosa? Você já ouviu a mensagem, você já tem capacidade de responder a esta pergunta. Terceiro, você conhece casos que confirmam que os caminhos de prazer desembocam em sofrimento e morte? Que o Senhor nos ajude e que você possa buscar o Senhor e ter uma vida em busca de um trabalho prazeroso no nome de Jesus, e que Ele o abençoe e o guarde, bem como a sua família. Amém.